Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Bem, Heloísa falou muito bem sobre a Boa Nova. E por que é importante a Boa Nova? Imagina num tempo remoto, onde a espiritualidade não era tão conhecida, as pessoas olhavam para suas vidas e diziam assim: mas é isso a minha vida? Se eu sou escravo, provavelmente o resto da minha vida. Se eu sou rico, daqui a pouco eu vou morrer e o que vai acontecer comigo? E essa riqueza toda, como é que eu vou aproveitar? Ou seja, a perspectiva de vida é simplesmente esse lapso de tempo que nós passamos encarnados. Então, mesmo aqueles afortunados diziam: mas isso vai acabar, e eu quero que continue. Se isso é bom para mim, bom para os outros, eu não sei, mas eu quero que continue. E os outros que são aflitos, que passam por dificuldades, também tinham uma dificuldade: puxa, mas a minha vida é essa, eu vou passar a vida inteira sofrendo, sendo escravo, empregado, na miséria. E aí? A vida é isso? E Jesus nos traz exatamente essa boa nova. Não, a vida não é apenas isso. Isso é apenas uma etapa. Mas Jesus realmente brilha no seu brilho máximo, no que nós chamamos das lições do monte, ou Sermão do Monte. E para nos falar hoje sobre o Sermão do Monte, nós temos nosso querido irmão, na sala 3, Ari, que vai nos falar hoje sobre o Sermão do Monte. Ari, por favor, o púlpito é seu. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre seja nos nossos corações, porque nós vamos falar exatamente dele, né? O Sermão do Monte, ou as chamadas bem-aventuranças. E a gente precisa explicar primeiramente por que Sermão do Monte. Que nós acostumamos a entender como sermão, reclamação, advertência, briga até. Mas o sermão de Jesus é exatamente o contrário disso. O Sermão do Monte de Jesus, de certa forma, ele apresenta tudo o que ele vai fazer na sua estada na terra. E apresenta para quem? Primeiro, para os seus apóstolos, para aqueles discípulos que ele escolheu. E ele escolhe em pessoas do povo. Ele escolhe Pedro, aquele pescador impetuoso, que acreditava na verdade literal. Ele escolhe João, aquele também pescador, mas um pouco mais detalhista, um pouco mais emotivo. Ele escolhe Tomé, aquele que duvidava de tudo. Ele escolhe Filipe,
aquele que pergunta a ele: mestre, como o senhor pode tirar os endemoniados e eu não posso? Ele escolhe Judas Iscariote, aquele comerciante que era habituado a lidar com joias e com dinheiro. Ele escolhe Bartolomeu, Judas Tadeu. Ele escolhe 12 discípulos, em que ele percebe em cada um desses discípulos uma necessidade de recuperar dentro de cada um o que cada um tinha de bom e de bem. Mas quando é que Jesus faz isso? Quando ele faz o Sermão do Monte? Ele faz exatamente depois que ele escolhe os 12 discípulos. Como se estivesse dizendo para cada um deles: esse é o plano divino. Eu vim para fazer isso. E para quem ele faz? Para quem ele fala? Ele fala primeiro para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Depois ele fala para aquele povo humilde, os miseráveis, os pobres que o acompanhavam e que eram quase que encantados por aquela figura, por aquela voz mansa, que mostrava a cada um deles que a felicidade não era aquela aparente em que se mostrava com todos os valores, com todos os poderes, mas a felicidade estava dentro de cada um. Ele fala para o povo em geral, mas também para os fariseus, que se questionavam: quem é essa figura de um biotipo diferente de todos, que nasce numa cidadezinha longínqua, que ninguém conhece, numa manjedoura, que não traz riqueza, que não traz tradição? Quem é essa figura cuja fala desperta no coração de cada um virtudes que ficavam guardadas, aprisionadas, porque a época, e Jesus diz isso quando chega: meu reino não é desse mundo, era uma época de poder, de riqueza, de demonstração. E Jesus fala. E um dos seus discípulos, um dos 4 evangélicos canônicos, o Evangelho de Mateus, que é de uma preciosidade, é de uma beleza, porque Mateus era Levi, que era um publicano. E Mateus era essencialmente detalhista. E no Evangelho de Mateus, Mateus começa dizendo: e Jesus subiu ao monte, abriu a boca e falou. Jesus subiu ao monte, abriu a boca e falou. Por que Mateus coloca abriu a boca e falou? E a gente vai perceber isso lá na frente, quando Jesus e os apóstolos são convidados por uma ceia, e quando chegam no salão para ceiar, os fariseus reclamam: você está ofendendo as tradições, é preciso lavar a mão antes da ceia. E Jesus diz: o que importa não é o que entra pela boca, o que importa é o que sai da boca, é o que sai do coração. E quando Mateus diz Jesus abre a boca e falou, é o coração de Jesus que está falando. É a mensagem divina, é o plano divino que Jesus está apresentando. E esse plano divino tem uma estrutura ascensional impressionante, porque ele vai listando todas aquelas virtudes, todos aqueles sentimentos
em cujos pobres se percebia rapidamente, e por isso todos os pobres o seguiam. Mas ainda havia aqueles corações duros que não acreditavam que aquelas palavras fossem tão importantes, mas se incomodavam com essas palavras porque aquilo tocava a cada um deles. Porque desde o momento em que Deus nos pôs no mundo como espíritos simples e ignorantes, e nos deu um corpo físico para que esse corpo, instrumento desse espírito, fosse progredir, fosse evoluir, e nos colocou dentro de cada um bem. Então, existe um bem dentro de cada um, e Jesus sabia disso. E era esse bem que esse Sermão do Monte vai mostrar. E aí ele começa: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E esse discurso de Jesus era judeu, em hebraico, é traduzido para o latim, é traduzido para as línguas latinas, e esse uso das preposições fica um pouco comprometido. E muita gente não entende, não percebe que o pobre em espíritos que Jesus está falando são exatamente aqueles cujo espírito não estão ainda contaminados, permita-me o termo, com os bens materiais temporários da terra, e que naquela época era um maior valor. Tanto era o maior valor que os fariseus, antes de entrarem no templo, fazer as suas oferendas, faziam questão de mostrar quanto estavam oferecendo. Porque era importante mostrar que tinha bem material e também cumprir as profecias, ajudar. E o pobre em espírito ressalta a primeira virtude fundamental e início de todas as coisas, que é a humildade. O que é humildade? Humildade não é ser rebaixado. Humildade é ter autoestima. Humildade é saber-se que se tem talento, que se sabe até fazer alguma coisa, mas mais do que saber o que fazer e como se faz, a humildade é reconhecer que o outro irmão sabe tanto ou mais do que nós. E como ele é meu irmão, tem também seus talentos, suas virtudes, eu não sou superior a ele. Eu não sou melhor do que ele. Mas também eu tenho o meu valor. Porque a autoestima difere do orgulho, porque o segundo passo da vaidade e do orgulho é exatamente quando se pensa que eu sou o único que sei, que só eu sei, e que eu sei mais do que todos. E aí, esse orgulho, como eu sei mais do que todos, eu teria mais direitos do que todos. Porque, na verdade, a humildade é a identidade do cristão. Por que a humildade é a identidade do cristão? Porque é a humildade de Cristo. E quando eu disse que Cristo apresenta o seu plano, como se apresentasse o plano de trabalho, essa humildade de Cristo vai aparecer em várias situações, em várias passagens em que ele é tentado, em que ele nunca diz: eu fiz, tua fé te curou, vai e não conte a ninguém. É essa humildade que ele sabe que existe em cada um de nós. É essa humildade que ele procura despertar. Porque o Sermão do Monte, as chamadas bem-aventuranças,
O que é uma bem-aventurança? São os estágios de graça, os estágios de felicidade, felicidade entendida não como posse, felicidade entendida como paz interior. Então, humildade é também paz. Humildade é esse estado de reconhecer que somos únicos, mas somos todos. Somos únicos, mas somos Deus que está dentro de nós. E isso, se não nos vangloria, isso nos irmana. E nos permite reconhecer o nosso irmão, próximo ou distante. Saber que eu não consigo usufruir até dos meus bens materiais, porque a meu lado existem irmãos que não têm alguns bens materiais tão necessários. Porque não é pecado ter bens materiais. O progresso nos oferece bens materiais. Por que não tê-los? Se com o meu esforço, se com o meu talento, se com o meu trabalho, por que eu não posso ter bens materiais? O que eu não posso é usar esses bens materiais para oprimir. O que eu não posso é tirar do meu irmão possibilidade de ter esses bens materiais. Então, aquele que tem posse, aquele empresário, aquela grande empresa, se oferece, se dá essa oportunidade, se, como diz a lei do trabalho, uma das leis de Jesus, remunera esse trabalho, dá essa garantia. Porque o ter não se opõe ao ser. O ter não se opõe ao ser. Eu posso ter e continuar a ser. E como Jesus já dizia, não se pode servir a Deus e a Mamon. Olha como o sermão ele vai demonstrando tudo o que Jesus apresenta nesse momento. Isso vai acontecer depois. Aí vai para a segunda, que é mais intensa. Bem-aventurado os aflitos, os tristes, porque serão consolados. Bem-aventurado os aflitos. E aí precisa entender, aflição é bem-aventurança. Nós estamos aqui, viemos, Deus nos deu a vida para sofrer, para ter dor. Mas Ele diz, é com essas dores, é com essas aflições, que eu vou me perceber como humano que sou, que estou sujeito às mesmas vicissitudes de quem tem e de quem não tem. Que vai acontecer independente de raça, cor, credo, posição social. Porque ela é, antes de tudo, o resultado de toda essa caminhada, de toda essa nossa vida. Então eu não posso dizer por que tudo acontece comigo. Porque é tudo o que você fez ou faz. E como nós julgamos sempre o outro, sempre por aparências, nós achamos que aqueles que têm posse são mais felizes. Porque têm posse. Porque tem algumas coisas que nós, no nosso desejo íntimo, na nossa ambição, que deve ser contida, mas muitas vezes ela explode, nós queremos levar a vida que ele está levando. Não sabemos nem que vida ele está levando. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, porque serão
consolados, ele está dizendo o seguinte: isso que você está passando é necessário para que amanhã a sua graça seja maior. E talvez até agradeça por esses momentos de dificuldade, porque revelaram em você talentos, forças que você não estava utilizando. Olha só como esse sermão é muito amplo. É como se a gente abrisse uma janela e o sol entrasse. E se a gente pudesse, quebrava todas as paredes para que ele iluminasse tudo. Isso dito para o povo daquela época. Para aqueles pobres, desvalidos, miseráveis, que até então não entendiam por que sofriam. E por que os outros têm tanta coisa e eu não tenho? E aí começam a entender. E começam a seguir a Jesus, porque a cada nova parada, a cada nova palavra, eles começavam a perceber o real sentido da vida. Por que eles estavam ali? E quando Jesus diz que o reino dos céus é para todos, eles passam a entender que esse reino dos céus está dentro deles e que eles começaram a vivenciar esse reino. Então Jesus começa com a humildade, vem com a dor ou com a resignação. Então, resignar-se com a dor não é aceitá-la, como se diz, não precisa abrir a porta, pôr a dor numa poltrona e servir cafezinho. Ela vai chegar. Mas nós vamos recebê-la e vamos tratar dela, para que essa dor mostre para mim alguns caminhos que eu não estou percebendo. E ela veio para nos ajudar. A dor é necessária? Nem sempre. Mas ela pode ser bem-vinda, desde que eu a entenda e eu perceba que isso não é punição, que eu não sou o mais triste do mundo, que eu não sou aquele que sofre tudo, que tudo acontece comigo. Humildade, resignação. Essa virtude, bem-aventurado os mansos, porque possuirão a terra. O que é manso? Os mansos, os humildes, não são os bobos, não são os tolos, não são aqueles que são facilmente enganáveis, não são os desinteressados. Os mansos e os humildes percebem de antemão que tudo o que ele tem lhe foi dado e que quando ele sair não vai levar nada. Nós chegamos sem nada e vamos com uma roupa que nem vamos escolher. Tudo vai ficar aqui, porque tudo vai perecer. O que não vai perecer é esse sentimento que está desenvolvendo, que está crescendo dentro de mim, que estava crescendo dentro de cada um daquelas pessoas da multidão que estava ouvindo a voz de Jesus. Era aquela sementinha de esperança, e por isso cada vez mais a multidão que o seguia aumentava. E por isso chega um ponto até que o fariseu, um publicano, vendo Jesus passar na estrada de Jericó, sobe numa árvore
para ver Jesus. E Jesus: desce que eu vou à sua casa hoje cear. E os apóstolos ainda: mas como, mestre? Cear na casa de Zaqueu? Um cobrador de impostos? E Jesus vai cear na casa de Zaqueu. E Zaqueu se transforma e diz: mestre, eu vou devolver metade do que eu tirei a mais. A mansidão de Jesus leva a Zaqueu a essa percepção da humildade, da resignação e da mansidão. Mansidão contra a violência até que aquele povo sofria. Essa violência fica apenas no plano físico. Historicamente, nós temos exemplos disso muito fortes, quando o Mahatma Gandhi, que no século XIX luta pela independência da Índia, que era uma possessão inglesa, e ainda produzia muito sal. E o sal, na época, era o elemento mais rico, porque o sal conservava os alimentos. Até Jesus um dia fala, a gente vai falar depois: vós sois o sal do mundo. E Gandhi se rebela contra isso. E ele quer que os indianos tenham acesso ao sal. E ele vai ao escritório do governador e ele não é recebido, ele é espancado, ele volta. E ele nunca reclama. E ele é espancado e ele volta. Até que um dia o governador o recebe. O que você quer? Que o indiano tenha direito ao sal, para que possa melhorar. E ainda assim, lhe é negado. Ele é preso, torturado. E Gandhi nunca reage. E a mansidão de Gandhi consegue, até por pressão das outras nações, que a Inglaterra concede a liberdade, então, à Índia. E a mansidão é tão importante para nós, olha só como isso é importante, porque entre os apóstolos havia um chamado Simão Zelotes, que era o tipo de uma ala dos judeus que pregava a violência, a reação contra os romanos. Simão Zelotes era discípulo de Jesus. E quando Jesus fala na mansidão, Simão começa a entender. Porque existe violência, mas só se vence a violência com o bem. Por isso Jesus diz lá mais à frente: ofender uma face, oferece a outra. Isso não pode ser literal, mas ao oferecer a outra, eu estou dizendo: meu irmão, eu te perdoo. E existe violência, não só a violência física, a violência moral, a violência da mentira, da fraude, do engano, da esperteza. São violências que a civilização começou a produzir muito, e cada vez se produz mais. E é essa mansidão que dá a cada um de nós o fortalecimento para continuar cada um a sua jornada. Cada um cumprindo a missão que o trouxe aqui. Porque todos nós temos uma missão. E quando eu estou falando de missão, ela não tem que ser grandiosa. Não tem que ser heróica. A missão é a vida pacífica, humilde, mansa, de acolhimento, de caridade de cada um. Essa é a missão. E cada um com o seu ter, que use o seu ser para essa missão. Jesus está dizendo isso há 2000 anos. E ainda não aprendemos.
E Jesus vai mais à frente, e aí ele fala para aquele povo oprimido, sofrido, os judeus massacrados pelo Império Romano, sem poder usar sua religião. Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão saciados. E aí ele fala, que sede de justiça é essa? Mas não é a justiça dos homens, porque Jesus sabe que a justiça dos homens é falível, porque a justiça dos homens está sempre privada de interesses e ambições, de orgulho, de vaidade. Jesus fala na justiça divina. E aí aquele povo humilde começa a acreditar que de fato existe um céu, um lugar, onde tudo isso, onde toda essa graça, onde eu vou viver toda essa graça. Então, bem-aventurados os que têm fome de sede e justiça, que serão saciados nessa justiça, nesse reconhecimento, nesse acolhimento. Nessa perfeição, ou nessa evolução que o Espírito está nessa caminhada, como dizia nosso filósofo Leon Denis, do átomo, da grande explosão, da formação dos gases, da matéria, do espírito, até o arcanjo, até a plenitude crística. É essa justiça. A justiça que está dentro de cada um, que muitas vezes nós não temos coragem de dizer que isso é injusto. Sabemos que é, sentimos que é, mas não dizemos. Mas Jesus nos alerta. Bem-aventurados, vocês serão saciados. E aí vem outra palavra muito preciosa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, ou seja, serão perdoados. Desde que perdoem. E o perdão é um dos pilares, pode-se dizer, dos ensinos de Jesus. Porque esse Jesus é capaz, no momento mais cruel de sua passagem, ainda dizer: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E o perdão, humildade, resignação, mansidão, perdão. Olha como se forma um corpo, um verdadeiro corpo de vida espiritual para aquele povo daquela época. De certa forma, até resistir, de certa forma, resignar-se e continuar. E à medida que essas virtudes começam a ser vivenciadas, começa uma transformação naquela sociedade. Transformação de tal ordem que, alguns séculos depois, o imperador Constantino permite que a então nascida religião cristã pudesse ser praticada em todo o Império Romano. E nós devemos até ao apóstolo Paulo o nome cristão, porque foi Paulo quem primeiro nomeou a palavra cristão àqueles que seguiam o Cristo, que acreditavam no Cristo. Então, humildade, resignação, mansidão, sede de justiça, misericórdia, puros de coração, porque verão a Deus.
O que é o puro de coração é exatamente aquele que se libertou de todo apego de qualquer objeto externo. O que hoje chamamos de reforma íntima, o reconhecimento do homem velho e da melhora desse homem velho para o homem novo. E o que é esse homem novo? É exatamente esse homem que crê, que pratica, que vivencia todos esses ensinamentos, porque percebe que são esses ensinamentos que o levam à paz. A paz não vem de fora para dentro. A paz é de dentro para fora. E por que Jesus verão a Deus? Porque é um plano divino. E Deus que nos dá a vida há de nos receber. E aí também não se tem uma leitura literal de verão a Deus, mas de sentir toda a bondade, toda a misericórdia de Deus, porque Deus é soberanamente bom, justo, misericordioso. Então tudo aquilo que se nos acontece tem alguma maneira, alguma justificativa e vai nos provocar, vai nos incentivar a uma melhora. Então, a reforma íntima, a libertação dessa vida muito presa, dessa vida do orgulho, do ódio, da reclamação, é esse caminho que Jesus nos mostra. E aí ele fecha, ou não fecha. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Deus nos quer pacíficos. E o que são os pacíficos? São exatamente aqueles que têm humildade, resignação, misericórdia, busca da justiça. Porque o pacífico está liberto de todos esses males terrenos que nós mesmos produzimos. O pacífico está liberto dos males que ele mesmo produz. E pacífico vem de paz. Então, o que é a paz? É esse conjunto de bem-aventuranças que Jesus nos traz. Impõe-se uma questão. Na verdade, para quem Jesus estava falando? Para todos nós. A palavra de Jesus é transcendental. Ele fala no ano 1 da nossa era. Nós estamos em 2000 e pouco aprendemos dessas lições. E pouco aprendemos dessas bem-aventuranças. E como vivemos? E por que vivemos assim? Por que somos assim? Somos assim porque nos recusamos a cada dia, seja pelo pensamento, pela oração, a buscar Deus em cada um de nós. Nos recusamos a deixar fluir dentro de cada um de nós essas virtudes que temos, que trazemos. E por isso, meus irmãos, até muito próprio desse mês de dezembro, que é um mês de festas, e que lembramos de tudo, de presentes, de festas e abraços, e não lembramos o nascimento de quem nos traz tudo isso,
de quem nos mostra realmente que o céu é aqui, de quem nos mostra realmente que a felicidade é aqui, de quem nos mostra realmente que todos nós temos direito à sua felicidade. E nesse momento de encerramento da nossa conversa, a gente pede, Deus nosso Pai, Mestre Jesus, nos ajude a ir ao Pai através de Ti, nessa nossa caminhada. Obrigado. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.